Então imagine essa situação. Você está vivendo no ano de 1911, em uma época em que o modelo T da Ford está se tornando rapidamente o automóvel mais vendido nas estradas. Então você não está preocupado com o fato de ser o centro das atenções. No mundo inteiro, as pessoas o admiram e consideram você o piloto de corrida de maior destaque no país. Sua fama e popularidade o levam a se associar e fundar uma empresa automobilística que ainda leva seu nome. Você se orgulha de suas conquistas, porque em poucos anos a sua empresa conquistaria a vitória sobre a Ford na competição e dominaria o mercado automobilístico, alcançando recordes de lucro. No entanto, o único obstáculo é que você não faz mais parte da empresa. Em vez disso, você se vê lutando durante a crise econômica da Grande Depressão. Enquanto sua antiga empresa está lucrando milhões de dólares, você se encontra trabalhando arduamente em sua fábrica, ganhando apenas o suficiente para sobreviver. Essa é a história pouco conhecida da Chevrolet e de seu cofundador, Louis Chevrolet, cujo nome carrega a empresa. Louis Chevrolet, nascido em 25 de dezembro de 1878 em Vlach-de-Fon, Suíça, mas passou grande parte da sua infância nas pequenas aldeias do Monte Jura. Sendo o segundo filho de 7 filhos, Louis trabalharia ao lado do seu pai, Joseph Chevrolet, que criou a sua família trabalhando com relógios. Quando Louis tinha 9 anos, sua família enfrentou uma situação financeira complicada, o que o obrigou a deixar sua cidade natal e atravessar as fronteiras para ir morar na França. Lá seu pai inaugurou uma nova loja de relógios, porém não conseguia ganhar o suficiente para sustentar uma família de 9 pessoas. Com o tempo, as coisas foram ficando cada vez mais difíceis para a família suíça, a ponto de passar dias sem conseguir se alimentar. Isso levou Louis a abandonar a escola aos 11 anos e a encontrar um emprego em uma oficina de bicicletas, onde se especializou em reparos de bicicletas e carruagens. Nesta época, nesse local, ele rapidamente adquiriu conhecimento de todos os princípios fundamentais e começou a consertar bicicletas desde muito jovem. Aos 16 anos, Louis projetou sua própria bicicleta chamada Frontenac e participou de diversas corridas locais, frequentemente terminando em primeiro lugar. Seu talento e sucesso não apenas forneciam comida para sua família em dificuldades, mas também despertaram uma paixão pela velocidade no jovem mecânico. Certo dia, durante a primavera de 1897, Louis foi enviado a um hotel de La Poste para consertar um triciclo movido a vapor, pertencente a um americano. Esse triciclo era um dos primeiros automóveis da época e estava causando um grande alvoroço na região. Quando Louis chegou lá, ficou maravilhado com o que acabou de presenciar. Instantaneamente se apaixonou por automóveis. O americano dono do triciclo, que ele tinha acabado de consertar, não era ninguém menos do que William Kissing Vanderbilt, neto de Cornelius Vanderbilt, um dos homens mais ricos da época. Vanderbilt ficou impressionado com a habilidade e talento do jovem Chevrolet e o encorajou a vir para a América. Então, depois de sua viagem ao hotel de La Poste, Louis Chevrolet começou a sonhar e imaginar atravessando o Oceano Atlântico e indo em direção à Terra das Oportunidades. Em 1899, Louis concluiu o projeto de outra bicicleta chamada o Gladiador. Essa criação foi tão impressionante que chamou a atenção de um gerente de uma fábrica de automóveis, que contratou Louis para trabalhar na fábrica da empresa em Paris. Durante seu tempo lá, Louis aprendeu os princípios básicos de motores a combustão e de 4 tempos. Há rumores de que ele também tenha trabalhado para outras fábricas, incluindo a Dion Bouton, uma das montadoras mais famosas da época na França. Verdade ou não, isso foi apenas mais um passo para realizar seu sonho de chegar à América. Com o dinheiro que ganhou em Paris, Louis atravessou o Oceano Atlântico aos 21 anos e chegou à cidade de Montreal, no Canadá, antes de finalmente fazer sua tão sonhada mudança para Nova York em 1901. Assim que chegou em Nova York, Louis conseguiu um emprego em uma oficina de engenharia graças a um colega imigrante suíço chamado William Walter.
Depois de alguns meses trabalhando para Walter, Luiz decidiu seguir em frente e começou a trabalhar na filial americana da John Bolton. Infelizmente, a filial foi fechada no ano seguinte e Chevrolet teve dificuldade em encontrar um novo emprego. Nessa época, seu pai faleceu e Luiz incentivou o restante de sua família a se juntar a ele na América. Nos anos seguintes, Chevrolet lutou para ganhar dinheiro enquanto trabalhava em várias pequenas oficinas e também assumiu um trabalho de meio período como motorista para sobreviver. No entanto, tudo isso mudaria em 1905. Naquela época, Chevrolet entrou para a filial americana da montadora italiana Fiat. Na época, a Fiat estava se tornando rapidamente uma das principais empresas automobilísticas do mundo. E para Luiz, ele foi contratado para fazer o que mais amava, participar da equipe de automobilismo da empresa. Durante seu tempo na Fiat, sua obsessão por motores atingiu novos patamares e ele rapidamente ganhou uma reputação como um piloto ousado, com pouca ou nenhuma preocupação com sua própria segurança. Sua primeira oportunidade na pista chegou quando teve a chance de dirigir um Fiat com pouca potência em um evento cronometrado em Morris Park. Para surpresa de todos, ele quebrou o recorde mundial de 1 milha. Luiz retornou à pista alguns meses depois, mas dessa vez em uma corrida direta contra alguns dos melhores pilotos do país. Foi um evento amplamente divulgado e depois de já ter conquistado o recorde de 1 milha, muitas pessoas estavam ansiosas para ver como Chevrolet se sairia em uma corrida real. E ele não decepcionou, conquistando a primeira posição e a vitória. Esse triunfo aumentou ainda mais sua popularidade e foi destaque nas páginas do jornal da New York Times. Apesar de ter um bigode bastante peculiar, Chevrolet era um homem forte e musculoso, e essa força realmente o ajudava em suas corridas. Os carros de corrida naquela época eram verdadeiros monstros que precisavam ser dominados na pista, pois a suspensão ainda era baseada em molas rígidas. Não bastava apenas saber dirigir um carro, um bom piloto tinha que ser capaz de domar sua máquina, e o Chevrolet era um mestre nisso. Além de ser um excelente piloto, ele também era um mecânico brilhante, entendendo profundamente seus carros e constantemente os empurrando até o limite. Com todas essas qualidades, não demorou muito para que o talento de Luiz chamasse a atenção dos principais players da indústria automobilística. Foi o renomado engenheiro e inventor John Walter Christie que convidou Luiz para trabalhar em sua empresa. Assim, após seu tempo na Fiat, Chevrolet se mudou para Filadélfia para começar seu novo emprego na fábrica de Christie. Foi lá que ele desenvolveu um novo carro de corrida, introduzindo um conceito revolucionário de tração nas rodas dianteiras. Embora dirigir com tração dianteira fosse uma ideia brilhante e muito à frente de seu tempo, ainda era um trabalho em progresso. E John Christie nunca alcançou o sucesso que esperava nas pistas de corrida. No entanto, o tempo de Luiz na empresa continuou a aprimorar seus conhecimentos no setor automotivo. Nos anos seguintes, Luiz continuou participando de muitas das principais corridas da sua época, incluindo a Copa Vanderbilt e as 500 milhas de Indianápolis. Com várias vitórias e recordes quebrados ao longo do caminho, ele se tornou uma figura pública e foi apelidado de temerário francês. Em 1909, Luiz terminou como o segundo melhor piloto do campeonato americano. Apesar de todo o seu sucesso espetacular nas pistas, Chevrolet pagou um preço alto por sua carreira de piloto, dizendo que ele passou a maior parte do tempo em leitos de hospitais devido a vários acidentes e alguns de seus parceiros de corrida não tiveram a mesma sorte que Luiz, resultando em fatalidades na pista. As habilidades de corrida de Chevrolet eventualmente chamaram a atenção do empresário William Durant, um dos fundadores da General Motors e proprietário da empresa automobilística Buick. Inicialmente, Durant contratou Luiz para correr em sua equipe de corrida da Buick, mas acabou fazendo algo ainda maior, tornando-se o fundador de uma das maiores empresas automobilísticas do planeta, a Chevrolet Motors.
Após o William Durant ter sido demitido na sua posição sênior na própria empresa devido a uma crise financeira, ele prontamente começou a fazer planos para retornar à indústria automobilística. A opinião surgiu quando ele recrutou Louis Chevrolet para sua equipe de corrida da Buick. Além das habilidades de corrida impressionantes de Louis, seu renomado nome suíço era popular no país e isso chamou a atenção de William. Era o nome perfeito para dar nome a um carro. O senhor William convocou uma reunião com Louis, na qual ele propôs que os dois construíssem uma empresa de automóveis junto. Louis concordou e junto com seu irmão Arthur, eles se associaram a William e fundaram a Chevrolet Motor Company em 1911. O plano deles era simples. Os irmãos Chevrolet seriam responsáveis pelo design dos veículos, enquanto William se concentraria no aspecto de marketing dos negócios. Louis começou imediatamente a trabalhar, contando com a ajuda de seu íntimo amigo. Eles passaram mais de 6 meses projetando um elegante carro de 6 cilindros, que provou a todos que as habilidades de design de Louis eram tão impressionantes quanto suas habilidades de corrida. O resultado foi o icônico Six, o primeiro carro Chevrolet a levar o nome de seu design. Também conhecido como Classic Six, o veículo apresentava motor de 4,8 litros, que na época era um dos maiores da sua categoria, e podia alcançar uma velocidade máxima respeitável de 65 milhas por hora. Foi apresentado ao público em 1913, com preço de etiqueta de $2.250, equivalente a $65 mil na moeda atual. O Chevrolet Classic Six conquistou seu lugar como um carro de luxo, mas em termos de venda, estima-se que apenas cerca de 500 carros tenham sido produzidos no primeiro ano. Embora Louis estivesse orgulhoso de sua criação, William não estava satisfeito. Os dois se reuniram para discutir o futuro da Chevrolet Motors. Louis queria construir carros de corrida para a empresa, mas William discordou e insistiu que eles precisavam se concentrar em carros de baixo preço e alto volume, seguindo os passos de Henry Ford com o modelo T. Ele tentou convencer Louis de que essa estratégia traria dinheiro e transformaria a marca em uma instituição. No entanto, Louis insistiu que a marca representava a corrida. Essa divergência nunca foi totalmente resolvida e eles deixaram seus argumentos para o outro dia. Louis continuou viajando pelo país para promover seu carro e em seguida fez uma pequena pausa para voltar à sua cidade natal na Europa. Quando ele retornou da sua viagem, William havia reestruturado a empresa para produzir carros de baixo custo, sem o consentimento de Louis. Isso deixou Louis insultado e outra discussão surgiu entre os dois fundadores. Conta-se que William Durant disse a Louis para parar de fumar charutos baratos e passar para algo mais exclusivo, especialmente porque ele agora era um executivo da empresa em rápido crescimento. A esposa de Durant chegou a dizer que não era tanto a marca do charuto que seu marido não gostava, mas sim a maneira como Louis o segurava no canto da boca. Esse comentário magoou profundamente Louis, que famosamente disse a William: "Eu lhe vendi meu automóvel, eu lhe vendi meu carro, mas não devo vender minha personalidade para você." Após o desentendimento, Louis sentiu que sua influência na empresa estava desaparecendo. Então ele deixou a empresa e voltou a fazer o que mais amava: construir carros de corrida. Em 1915, Louis fez um movimento que acabaria custando todo o seu futuro. Ele vendeu a participação na empresa e abriu mão da oportunidade de se tornar um dos homens mais ricos da América. Com esse movimento, William Durant se tornou o único proprietário da Chevrolet Motors e estava livre para conduzir a empresa conforme desejava. Ele continuou com seus planos de criar automóveis econômicos, enquanto Louis seguia sua paixão original de construir carros de corrida. Devido à sua saída, o Chevrolet Classic Six foi o primeiro e único carro produzido durante o tempo de Louis na empresa. Provavelmente Louis nunca imaginou que a Chevrolet se tornaria rapidamente uma das principais marcas da indústria automobilística e não havia motivo para permanecer em uma empresa na qual não mais acreditava. Louis utilizou o capital adquirido com sua venda
e estabeleceu a empresa Frontenac Motor em 1915. Ele dedicou todo o seu tempo e energia para projetar carros extremamente velozes e nos anos seguintes seus carros alcançaram sucesso nas pistas. Louis e seu irmão mais novo, Gaston, dominaram as corridas por várias temporadas graças à sua expertise em engenharia. Em 1920, os irmãos conquistaram o troféu de corrida mais prestigiado do país, a Indianapolis 500. No entanto, justamente quando Louis sentiu que as coisas estavam melhores, ele não fazia ideia do que estava por vir. Em 1922, o irmão mais novo de Louis Chevrolet faleceu em um acidente durante uma corrida em Beverly Hills. Louis ficou profundamente entristecido e inconsolável pela perda do seu irmão mais novo, jurando que nunca mais voltaria a correr. À medida que sua sorte começou a desvanecer, sua empresa Frontenac Motores tinha plano de construir um protótipo de automóvel de passageiros com a ajuda de outros investidores. No entanto, um grande escândalo de Wall Street envolvendo esses investidores surgiu, obrigando-os a abandonar o negócio deixado por Louis e deixando Louis com todos os custos de desenvolvimento do protótipo. Pouco tempo depois, ele não teve outra opção senão declarar falência. Ainda assim, ele se uniu a seu irmão Arthur e fundou a empresa Irmãos Chevrolet, focando no desenvolvimento de motores para automóveis e motores leves para aviões. A empresa começou a ganhar força nos anos seguintes e até expandiu sua distribuição para o Canadá, Inglaterra e Austrália. No entanto, com a ascensão da Grande Depressão, sua nova empresa durou apenas alguns anos. Após isso, Louis tentou estabelecer uma empresa de aeronaves em Indianápolis, mas também foi forçado a fechá-la devido à crise econômica. Por outro lado, os motores Chevrolet estavam superando a Ford no início dos anos 1930, graças a seu novo modelo, o Chevrolet Internacional. O emblema da gravata borboleta da empresa estava se tornando rapidamente uma das marcas mais reconhecidas no mundo na época. Ford, Chevrolet e Chrysler eram os três maiores vendedores de carros nos Estados Unidos, trazendo grandes lucros. Infelizmente, para o William Durant, ele não fazia mais parte da Chevrolet, devido a várias aquisições que o deixaram com grandes dívidas, resultando em sua saída da empresa em 1920. Na década de 1930, Louis Chevrolet estava envelhecendo e perdendo forças, a ponto de não conseguir se motivar para começar outro negócio. Ele se viu pobre e desempregado durante a pior crise econômica da América. Sem uma opção melhor, ele voltou a trabalhar na empresa em rápido crescimento que ele havia fundado anteriormente. Não houve boas-vindas triunfantes ou algo parecido, mas sim ele foi empregado como um simples mecânico trabalhando na linha de montagem Chevrolet. Nessa época, ele desenvolveu aterosclerose e sua saúde começou a se deteriorar rapidamente. Em 1938, a doença o obrigou a amputar uma de suas pernas, forçando-o a se aposentar. Sem dinheiro para cobrir seus problemas de saúde, ele enfrentou dificuldades financeiras. Ele faleceu em 1941, aos 63 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco. Seu irmão Arthur caiu em uma depressão profunda e tirou sua própria vida em alguns anos depois. Apesar da trágica morte de seu fundador, os motores Chevrolet continuaram a dominar as vendas de carros e alcançaram auge durante as décadas de 1950 a 1960. Nessa época, em 1953, introduziram um Corvette, um conversível de 2 lugares construído com fibra de vidro em vez de aço, o que facilitou o desenho das formas arredondadas do carro. Esse novo fenômeno foi um dos primeiros carros esportivos de produção nos Estados Unidos e se tornou popular em todo o país. O sucesso da empresa continuou com o lançamento do seu melhor modelo, o Chevy Impala. O Impala rapidamente se tornou um grande sucesso em todo o país, graças ao seu incrível design elegante e características impressionantes. O Impala até quebrou o recorde mundial de veículos vendidos em um único ano no mercado automobilístico americano, com mais de 1 milhão de unidades vendidas em 1965 a 1966. Esse recorde
permanece inigualável até hoje. Essa é a história da Chevrolet e o trágico destino do seu fundador. Embora a vida de Louis tenha sido repleta de aventuras e momentos épicos, muitas pessoas desconhecem a história completa dele. Atualmente ele descansa no cemitério de Santa Cruz, em Indianópolis, próximo ao circuito de corrida onde ele já foi piloto. Seu legado vive através da marca Chevrolet, que continua a ser uma das principais montadoras de automóveis do mundo, construindo veículos icônicos e deixando uma marca duradoura na indústria automobilística.